Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para mais um episódio da nossa série, nosso speedrun de 800 a 2.500 aqui no chess.com. Começando aqui a nossa primeira partida do episódio de hoje, jogando de brancas. Meu adversário começou aí jogando com E5. Eu vou jogar aqui a nossa abertura italiana, que eu tenho jogado em algumas das partidas desse speedrun. Vamos ver aqui como que ele vai reagir depois de D3. Jogou o H6 para não ter ali bispo G5, não ter cavalo G5. Eu vou jogar com C3 direto. Teve uma partida recente que eu joguei em um dos últimos episódios da série, que eu joguei um plano com B4, A4 e dama B3 rápido. Justamente contra essa ideia do preto jogar um H6, tentando assim impedir um bispo G5, por exemplo. E foi uma partida que ficou bem interessante. Não sei se você vai se lembrar aí dessa partida. Se de repente você não viu, dá uma olhada um ou dois episódios para trás. Teve essa mesma ideia, que é eu ganho espaço na ala da dama, pressiono agora F7 e quero fazer o lance bispo E3 para trocar aí os bispos de casas pretas. A verdade é que está entrando na mesma posição. Ameacei agora bispo B6, estragando a estrutura das pretas. Na outra partida que eu joguei aqui no speedrun veio o bispo E3, F3, abriu a coluna F e eu consegui uma iniciativa muito forte por essa coluna, pressionando ali o peão de F7. Agora veio bispo G4, vamos jogar aqui um cavalo de BD2 primeiro. Eu quero que ele troque em E3, então eu quero ficar com os peões dobrados mesmo, porque o objetivo é abrir a coluna F. Então por isso que eu ainda não tomei o bispo lá em B6. Joguei cavalo de BD2 para defender F3. Agora se ele tomar, eu posso tomar de cavalo. Bom, e agora ele tem aí uma decisão que não é tão simples, que é ignorar a troca em B6 ou tomar em E3. E eu, de pretas, eu jogaria com o cavalo de G7. Deixa tomar em B6 mesmo e joga essa posição, joga essa estrutura. Porque depois de F por E3, eu controlo casas muito importantes do centro, então a qualquer momento eu posso fazer o avanço D4, aumentando o meu controle do centro. E o principal é que depois de roque, a minha torre já entra em jogo, pressionando ali o ponto mais fraco das pretas, que é o ponto F7. Então ele jogou bispo E6, eu vou rocar agora. E o mais engraçado é que essa ideia que eu tô jogando aqui, eu vi numa partida agora na Olimpíada, a partida do Pichot, faz uns dias que ele jogou essa partida, mas não faz tantos dias assim, deve fazer uns 2 dias, 2, 3 dias que ele jogou a partida, e eu vi esse plano, achei interessante, ainda nem estudei nada da posição, assim, mas o plano parece muito legal, essa ideia de jogar o B4, A4, bispo B3 rápido, contra esse desenvolvimento aí com H6. Então, vamos jogar agora D4 com a ideia de fazer D5. Se jogar B5, D5, toma, dama toma. Então tá atacado as duas peças. Tomar agora de peão. Não pode jogar dama E4, que tem torre E1. Tô ameaçando D5 garfo. Tem um centro muito forte. B5 chegando também. Uma posição muito desagradável de jogar de pretas, que ele tá com o rei no centro, cavalo ainda lá em G8, não desenvolveu. É, precisa ali... esse vai dar algum problema, hein? Vamos lá, eu vou tomar em D5, abrir a posição. E agora precisamos tentar punir aí meu adversário por jogar dessa forma. Vou começar jogando B5. Porque se AB5 AB5 já abre a coluna A e minha torre está invadindo. Ele não vai querer fazer isso. Provavelmente vai jogar um cavalo para E7. E aí... ainda não tenho nenhum tipo de descoberto. É, ele me entregou uma peça, né? Tem cavalo por A5 agora. Que eu tomo o cavalo, a dama tá defendida. Dama por B3, cavalo B3. Peça inteira a mais. E aí ele pode abandonar já. Bom, mais uma partida que funciona muito bem aí esse plano de jogar o B4 e A4 rápido.
Lembra que a ideia de fazer o B4A4 rápido é que ele tenha que mexer ali com A6. E daí o bispo E3, ele chega de uma forma que o adversário tem ou que tomar em E3 ou tem que enfraquecer a estrutura de peões. Esse que é o detalhe desse plano. Bom, joguei cavalo E5, ele vai defender, torre A8, e aí prende ali o cavalo. Aqui ele vai abandonar já. Porque aí não consegue mais jogar depois de torre A8. Cai ainda mais material. Não é que cai material. Caiu mais material. Vou falar, ele entregou 2 peças em um lance só. Que já cai uma, já cai a outra. Vamos fazer aqui uma revisão da partida e revisar um pouquinho esse plano. De repente, se você joga italiana, você pode jogar aí nas suas partidas. Bom, aqui a precisão ficou 97.9 para mim, 85.2 para ele. Vamos começar essa revisão da partida, então. Bom, depois de D3, se ele jogasse com cavalo F6, eu faria bispo G5, que é uma ideia que eu venho jogando aqui no Speedrun. Também é uma ideia que eu fiz algumas aulas ali para os alunos do Chessflix explicando como jogar isso. É uma ideia que o pessoal tem gostado bastante de jogar, porque o preto fica ali numa situação desconfortável com aquela cravada. Só que ele jogou H6, que é aquele lance lento, aquela perda de tempo para evitar o bispo G5. E daí eu joguei com B4 e A4, que aparentemente é o melhor plano da posição. B4, A4 e dama B3. E agora esse bispo E3. Então eu jogo B4 e A4 para ganhar espaço, para ter essa possibilidade de fazer um dama B3, que aí ele já tem que desenvolver a dama para uma casa assim não tão boa. E aí o detalhe é esse bispo E3, que aí quando ele toma, eu já abro a coluna F. Se ele não faz nada, às vezes eu posso tomar lá em B6. E essa aqui é a estrutura de peões que eu queria chegar. Essa é uma estrutura muito boa para as brancas, né? Então, aqui de novo, teve um episódio recente que eu comentei que não é sempre que peões dobrados são um problema, que esses peões vão ser debilidades. Na verdade, nesse caso, os peões controlam casas muito importantes na partida. Então, fortaleceu o meu centro, eu roquei, tomei de cavalo. Aqui eu joguei D4, já avançando aí o meu centro, ficando com forte centro de peões. B5 também era forte. Segundo computador era um pouquinho mais preciso. Só que ele interrogou várias. Né? Ele saiu abrindo a posição. Olha só que legal isso. Né? Porque a posição já é difícil. Ele tá perdido já. O meu centro vai sair avançando. Só que no momento que ele joga D5, ele tá abrindo a posição para mim. Porque tudo que eu quero é abrir linhas. É abrir a posição para as minhas peças chegar no rei dele. Então, olha só, fiz B5. E aí veio a pendurada, ele entregou a peça e simplesmente acabou a partida. Bom, plano bem interessante, experimenta aí jogar esse plano nas suas partidas, é um plano que está funcionando muito bem por aqui. Vamos para a próxima partida já, e se de repente você quer aprender mais sobre esses planos, como esse que eu acabei de te mostrar aqui na italiana, você quer aprender mais sobre abertura italiana e outras aberturas também, eu quero aproveitar para te apresentar aqui o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode ter aulas comigo e com outros grandes mestres. E dentro do Chessflix você encontra aqui as trilhas de treinamento direcionadas para cada nível de jogo. Aqui tem tudo que você precisa conhecer para alcançar aí o próximo nível. Então, abertura, estratégia, tática, finais, para o momento ideal do seu jogo, tá? E também você tem acesso aí ao nosso acervo de aberturas com a série de cursos sobre as principais aberturas, onde você consegue aprofundar e entender sobre esses planos como esse que eu acabei de te apresentar aqui nessa partida, tá? Para você entrar para o Chessflix, é só você entrar para a nossa lista de espera. Então, aqui na descrição desse vídeo tem um link, você pode clicar nesse link, que assim você entra para a lista de espera. Inclusive, na próxima semana nós vamos abrir novas vagas para o Chessflix. E se você fizer parte da lista de espera, você vai poder entrar com uma condição especial, beleza? Então já aproveita essa chance, clica aí no link que está na descrição e bora para nossa próxima partida. Eu vou colocar aqui para jogar já.
E beleza, vamos de pretas e eu vou jogar... Olha só, teve um episódio que eu fiquei falando aqui que tem aberturas que são muito ruins e tal. E aí a galera falou: Evandro, joga em algum episódio, joga alguma abertura que você acha que é ruim, né? Pra ver o que que acontece. Eu vou jogar aqui uma abertura que eu não recomendo pra vocês, que é a defesa escandinava tomando de dama, que é uma defesa que no geral pode levar pra posições um pouco difíceis de jogar. Ele jogou aí com D4. No geral, o cavalo C3 é melhor para já ganhar o tempo em cima da dama, porque esse que é o problema de desenvolver a dama cedo, que o adversário ganha tempos em cima da dama. Como ele jogou D4, eu vou desenvolver o cavalo, atacando o peão. E agora eu vou cravar esse cavalo de F3. Se ele jogar cavalo C3, agora eu tomo em F3, então talvez ele jogue B2. Aí se de repente a escandinava dá certo, aí todo mundo vai querer jogar escandinava. Acho que eu não deveria ter feito isso. Tô influenciando errado aqui a galera do canal. Vamos rocar grande. Ah, eu podia ter tomado em F3 já, hein? Podia ter tomado em F3 e estragado a estrutura de peões dele. Inclusive, vou fazer isso agora. Ele não quis jogar o bispo E2, mas vai ficar com uma estrutura de peões debilitada. Talvez ele tome de G. E ainda assim, não tá tão claro o que que tá acontecendo. Porque ele vai tomar de G. Pra onde que eu levo essa dama? Pra H5 ou pra A5? Acho que pra A5 pode ser melhor. É, a verdade é que, olhando bem, acho que ele tá bem mal já. Porque se ele toma de dama, eu troco e caio o peão de D4. Se ele toma de peão, eu faço dama A5 e tô ameaçando E5 já. Ameacei E5, tem uma pressão em cima do peão de D4. Caramba, a escandinava tá matando aqui, gente. Mas é aquilo, assim, a abertura, igual eu falei, é a abertura que tem ali os seus problemas, mas o adversário tem que saber jogar também. Se o cara sair jogando de qualquer jeito, qualquer abertura fica boa. Então aqui ele já jogou esquisito já. Vou jogar com E5. Minhas peças estão saindo muito rápido. Bom, tirar o rei para B8. Jogou esse bispo H3. Não parece grande coisa. Tô aí com essas ideias. Se ele jogar D5, eu faço cavalo F6, o peão tá cravado. O grande problema dele com esse peão de D4 é esse, que tem esse raio-x da torre na dama. Por exemplo, agora eu faço E5, já ameaçando tomar o peão. E se ele avançar, eu ignoro. Jogo um cavalo F6, ameaçando ganhar um peão. E se rocar grande, eu tenho um cavalo B4 e tá caindo D5. Inclusive, se jogar com D5, eu tenho o cavalo B4 também. Dama D2, cavalo D5, toma, dama toma D2, toma em D5. Já tem um peão a mais. É. Ainda não vou ganhar a peça, porque tem um tema de cravada. Eu não posso tomar em E3 que eu tô levando mate. Mas foi um peão embora. Ele vai tirar o bispo para F4, provavelmente. E daí eu tenho que desenvolver. Mas já ganhamos um peão, já. Talvez contra bispo... Não. Eu ia falar contra bispo F4, jogar um bispo D6 para já trocar esses bispos. Só que cavalo E4... Tá bom também. A posição também tá boa. Pode ser uma ideia. Porque bispo F4, cavalo F6, cavalo B5... eu jogo cavalo D5 agora. É, parece boa a posição também. Eu tô tentando encontrar recursos pra ele. Aqui a posição das brancas tá difícil já.
Mas talvez ele ainda tenha algum recurso para conseguir tentar manter aí as peças em jogo. Mas acredito que tem que começar por aqui. Tem que fazer esse bispo F4. Outros lances. Se bem que não estão ameaçando nada. Bom, ele joga cavalo E2. É... Cavalo F6. Cavalo por. Bispo por. C5 tem bispo E5. Eu vou jogar bispo C5. Podia ter tomado em A2 também. Também era uma. Parece um bom lance. Dama por A2, inclusive. Por que eu não tomei, eu não sei. Agora. Bom, tô tirando o cavalo, ameaçar esse bispo. O cavalo B4 chegando também, mas. Peão em A2 ali tava pedindo pra ser tomado. Porque se ele tomasse em D4, eu poderia tomar, bispo toma. Já tem um bispo B4. É, não ia cair toda a posição também. Ia ter jogo ainda. Bom, mas agora com esse eu tomo em A2. Ameacei mate em 1. Acabou a partida. Porque agora cheque. Não, ainda. Hum, D3? D3 é uma ameaça dama 1 mate. É... D3. Tira a casa C2. E aí joga a dama A1 no próximo. É, já não tem mais lances. Caramba, 13 lances. Depois dessa, vão pedir pra eu continuar jogando a Escandinava aqui, certeza. A verdade é que se prepara a abertura, a Escandinava, por exemplo, ela bem preparada, na internet vai ser muito boa. Ela vai funcionar muito bem por ali. Porque a maioria não vai saber como aproveitar. Esse que é o detalhe. Eu podia ter tomado o bispo primeiro, mas ok. Vou jogar esse. É porque eu podia ter tomado com cheque, depois dava o cheque e ganhava a torre. Aqui ele ainda levou um bispo. Mas tô materialista demais, né? Porque eu tenho uma dama a mais e tô reclamando de um bispo que eu não, não tomei ali em E3. Mas sim, era melhor ter tomado em E3 primeiro, depois ido lá buscar. Bom, vamos fazer a revisão aqui dessa nossa escandinava de pretas. Provando aí que dá pra jogar qualquer abertura, na verdade. Bom, brancas 77 de precisão, eu fiz 91.9. Vamos começar aí nossa revisão. Achei que ele ia dar um duvidoso já no D5. Bispo G4, Bispo E3. Aqui era melhor jogar Bispo E2. Né? Bispo E2 era um lance mais forte. E aqui o problema é esse, que ele já permite Bispo F3, que aí fica com uma pior estrutura de peões. E além disso, depois de dama A5, tem uma pressão muito desagradável em cima do peão de D4. Ele jogou bispo H3 cheque, que já interroga. O que tinha que fazer nessa posição, hein? D5 também é ruim. Cara, não é fácil jogar essa posição aqui. O lance era F4. O único para não ficar pior. Para impedir o E5. Outros lances está vindo o E5 das pretas. Então, bispo H3 já é ruim. Ele acha que E6 é um pouco melhor. E aqui já levou o E5. Problema ali da cravada. E aí tá perdidaço. Né? Aqui simplesmente dama por A2. Já acaba. Joguei bispo C5, que tá bom. Mas
Dama A2 é muito melhor, simplesmente toma. Ele deixou o peão em A2 e aí acabou tomando mate já. Bom, de repente eu jogo aí a Escandinávia em mais partidas. Se você achou interessante, deixa aí nos comentários para eu saber. De repente, nosso repertório começa a ficar mais amplo por aqui. Começa a jogar umas aberturas mais exóticas no nosso desafio. Bom, a ideia era jogar um London, mas ele jogou aí com G6. Já que eu comecei a inventar um pouco, eu joguei aí com o cavalo C3. A ideia era jogar um Jobava London. Só que meu adversário jogou bispo G7 e de repente ele vai acabar caindo numa pique. E começou num peão dama, então isso quer dizer que ele queria jogar uma Índia do rei. Não é todo jogador de Índia do rei que sabe jogar pirque. Então esse é um detalhe interessante da posição. Porque apesar da estrutura ser a mesma, a forma de jogar essa abertura é completamente diferente. Porque o peão não está em C4 ainda, é outro tipo de posição. Vamos ver aí o que meu adversário inventa nessa pique. Eu vou jogar rocando grande. Tomar em F3 não parece grave. Ele me dá o par de bispos, depois eu posso jogar com H4, H5. Eu quero fazer aquele planinho do Fischer, né, de ir lá trocar o bispo de casas pretas, empurrar o peão até H5. Posso jogar um bispo D3 agora, vigiando o peão de E4. Cedo ou tarde ele vai acabar tendo que tomar esse cavalo em F3. E eu acredito que com isso ele tá só abrindo a posição pro meu ataque. Porque já abre a coluna. Agora, cavalo C6 foi interessante. Esse foi um lance que eu gostei. Vamos fazer cavalo E2 para vigiar melhor o peão de D4. Aqui talvez ele tenha cavalo B4 também. É um lance interessante para ele. A ideia do cavalo B4 é que se eu tomar, tá caindo o bispo em H6. E se eu tomar em G7, ele toma em D3 intermediário. Parece que é um lance que faz sentido para ele. Que outra forma que ele poderia jogar? E5. Ele pode combinar esses dois lances. Ele pode jogar um E5 e cavalo B4. Pode ser uma alternativa também. Bom, ele tomou em F3, fez aí o E5. Agora, se D5... Pensando em tomar e D5. Talvez... E H4 direto. H4, toma tudo. H5. Muito blefe isso. Vou jogar H4. Porque agora ele pode tomar esse peão em D4, só que depois das trocas eu vou jogar H5 direto. Já tentando abrir a coluna H. Talvez um pouco arriscado isso que eu fiz. Para dizer o mínimo aqui, que é arriscado. E agora cavalo por D4. Defenda F3. Tem umas ameaças de cavalo F5. E se ele jogar C5, a minha ideia é tomar em G6. Porque agora quando eu tomar em D4, eu tomo em G7 e tá vindo dama H6. E esse aqui leva mate. É o H4, H5 e mate do Fischer. Veio dama H6 e dama H8. Uma das ideias minhas é que ele não podia tomar de H em G6, ele tinha que tomar de F. E aí eu teria um cavalo E6 duplo. Vamos fazer a revisão dessa partida. Joguei meio no blefe ali, um H4, H5. Não sei se tá muito correto, acho que não. Vamos ver aqui, ele deu 83,9 de precisão, 52,7 para o meu adversário. Então virou uma pique. O computador já não gosta do bispo G4, prefere H3.
perguntando o que quer fazer com o bispo. Caramba, quando você faz ali a revisão do chess.com e aparece ali todos os lances marcados, é que a partida não foi das melhores, né? Por exemplo, essa tem muito lance marcado ali. Ele dá A6, interroga, aí bispo H6 duvidoso, B5, aí bispo D3 interroga, tudo interroga aqui. O que é? H3, se ele prefere? Também não. H4, bispo G7 e dama F4, o computador gosta. Cavalo C6, aqui tinha um E5, joguei esse cavalo E2, E5 direto era o lance. Mas ele jogou o E5. Ó, o meu H4 é o primeiro lance da máquina, né? Primeiro lance é H4, sacrificando o peão de D4. Gente, o Fischer tava certo mesmo. Você viu ali um fianqueto, vai lá, troca o bispo, joga H4, H5 e dá mate. Ainda que tenha que sacrificar material, seu ataque chega. Deu muito certo, olha só. Cavalo E5, cavalo D4, C5. E aqui que eu tinha a ideia, HG6. Se ele toma de H é o que aconteceu na partida, que ele leva mate. E se ele toma com peão de F, agora eu posso tomar em G7, rei G7 e cavalo E6 duplo, ganhando a dama. Então foi essa variante que eu pensei ali quando eu joguei cavalo D4. Porque cavalo D4, C5 é o mais intuitivo, só que tem esse problema já. Bom, e aí chegou o ataque de mate ali na coluna H. Não tão correta a partida, alguns lances meio duvidosos no meio do caminho, mas chegou ali o nosso ataque com H4, H5. Bom, defesa francesa. Vamos jogar D4. De novo esse B6. Será que tem alguém ensinando aí o pessoal a jogar isso? Porque já jogaram isso várias vezes. E6, B6 e bispo B7. Eu prefiro a escandinava ali comparada a essa posição. Bom, o cara me escutou. O cara me escutou e resolveu tentar jogar como se fosse uma escandinava. Jogar agora a torre 1. Certo. C4, dama H5, D5. Peão toma. E aí? Não tão claro. Cavalo C3, dama H5, cavalo B5, cavalo A6. Também é uma outra opção. E não sei exatamente como jogar. De repente ele tirou as peças e eu deixei. Bom, eu parei aqui um pouco na abertura, pensar uma forma de jogar, porque ele tá rocando e se eu não fizer nada de muito especial, ele vai simplesmente terminar o desenvolvimento. Então, o ideal seria ter algo um pouco mais concreto aqui para criar algum problema para ele. Jogar cavalo C3, ganhando um tempo na dama. E aí contra esse, vamos de P2. A minha ideia é cavalo E5. Olha que malandro. Ele tá sempre tentando me dar mate. Só que ele perdeu a dama. É isso mesmo? Cavalo H4, pra onde vai essa dama? Não tem H6, não tem H5, não tem G5, não tem G4, não tem mate. Ele tentou na malandragem evitar o cavalo E5, porque cavalo E5 levava mate com dama G2. Só que ele esqueceu que depois de cavalo H4, ficar passeando com a dama não é uma boa. O cara que joga escandinavo ou coisas parecidas, gosta de sair passeando aí com a dama, ele passa por esse tipo de coisa às vezes. Perde a dama aí no meio do tabuleiro. Vamos fazer aquela
revisão da nossa partida. Deu aí 96,5 de precisão. Tirei as peças. Dama D5 roque. Torre E1. O computador acha que tudo correto até aqui. C4 é melhor. Eu pensei nessa ideia, mas e aí? Depois de dama H5 ele faz D5? Não, D5 é o terceiro lance. Porque eu fiquei calculando D5, mas bispo E2 é melhor. Que aí tem a ideia de cavalo E5 já. Ou cavalo G5. É, no fim eu fiz cavalo C3. Ele já acha que não é o mais preciso. É bom ainda. E dama H5 interroga. Ah, tinha torre E5 aqui. Olha. Torre E5. Esse bispo F3. G por F3. O tema da dama sem casa de novo. Mas esse é mais elaborado. G5 agora. Torre G8. Não, esse é bem mais elaborado do que o da partida. Mas interessante. Torre E5 era uma bomba. O segundo lance é bispo E2. E aí veio dama G6 interroga. Malandro ele quer, no caso de cavalo E5, dar mate em G2. Mas esqueceu que eu tenho aí cavalo H4. E ele é obrigado a abandonar, que a dama tá sem casa já. Pesadelo aí do jogador de Escandinava. O cara que sai passeando com a dama, ficar com a dama presa. Tomar cuidado com isso. Bom, mas é isso então, galera. Eu testei umas novas aberturas por aqui nesse episódio de hoje. Me diz aí nos comentários o que você achou. Se você curtiu, já deixa aquele like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito do canal, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui, fechado? Vamos então encerrando por aqui e até a próxima.